Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Como é bom, né? Voltarmos a essa convivência gostosa que é os nossos devocionais, que são preparativos para o entendimento das nossas lições bíblicas referente aos livros que nós estamos estudando em conjunto, né? Em amor. E olhe que domingo foi uma bênção, né? Muitos chocolates. Foi uma aula maravilhosa, apesar de não estar presente, mas foi conversando com um e com o outro, foi um momento prazeroso na ministração feita pelo diácono Bruno. E prepare o seu paladar para degustar dos chocolates, né, que nós estamos levando para aqueles que participam e respondem as perguntas. Isso é muito prazeroso mesmo. E a EBD nossa é assim, é alegria. E vamos continuar, né, estudando o primeiro livro de Samuel, a lição 7, que trata de Davi é ungido rei. E o tema principal da nossa semana nos devocionais é a questão da unção, de ser ungido, de ter sobre a sua cabeça derramado o óleo do azeite, né? O azeite de oliva. E o título da nossa devocional é O Cristão tem a unção do Espírito. O crente, o cristão, tem a unção do Espírito. E o texto está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Preste atenção. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Queridos, Paulo estava aqui no momento de defesa, né? Paulo falava aqui de gratidão, a ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Mas Paulo estava diante de dificuldades com a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha um líder que tinha cometido incesto e que era contundente contra Paulo. Amém? E Paulo sempre trouxe, meu irmão, como ele diz lá no versículo 12, que ele fala de simplicidade, fala também da consciência, da sinceridade de Paulo. E Paulo aqui também, ele trata de como ele deveria se proteger, ele tinha que falar com sinceridade. O objetivo colocado nas falas na defesa de Paulo era trazer a luz, trazer sinceridade. Porque o fator motivacional, querido, de Paulo não estava na posição de apóstolo, mas na qualidade de vida que ele tinha. Paulo ele não buscava elogios, nem elogios, nem críticas, mas ele tinha os olhos voltados para a sua consciência. O que nós podemos entender, meus amados, é que ele prossegue no argumento de sua defesa, mostrando aos crentes de Corinto a grandiosa obra de Deus em seu favor. E diante de tão grande obra, não fazia sentido a acusação deles contra Paulo. E eu quero trazer 2 pontos aqui, primordiais, para que você entenda.
é a questão da confirmação, né? E a questão da unção. No capítulo 1, versículo 21, em primeiro lugar, vamos falar sobre a confirmação. O que é que ele diz aqui? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo. A palavra grega bebaion, amigos queridos, traduzida por confirma, é um termo que significa um relacionamento legal. Preste atenção. Indiscutível ou indestrutível. Aqui o termo quer dizer confirmar, é de origem comercial e se refere à garantia de cumprimento de um contrato. Deus está confirmando, não um contrato, mas uma ação de Deus na vida de Paulo, colocando Paulo na sua posição, mas essa posição é confirmada por Deus. A confirmação significa que o vendedor garantia a autenticidade e a qualidade do produto que vendia, ou ainda que prestaria o serviço conforme prometido. Paulo estava iniciando um processo de prestação de um serviço que já estava confirmado por Cristo. Querido, o Espírito Santo, ele nos garante que Deus é confiável e cumprirá todas as suas promessas. Outra coisa, o outro ponto também primordial aqui é a questão da unção. No versículo 21 que diz, e nos ungiu, quem nos ungiu é Deus. A palavra unção, meu irmão, minha querida, é derivada do conceito do Antigo Testamento. E é justamente isso que a gente está estudando. Nós vamos estudar. Quando a gente vai entender que Samuel, ele é levado por Deus a pegar um chifre de carneiro e levar o óleo à casa de Jessé. Preste atenção, porque a palavra unção, como eu falei, é derivada do conceito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos para representar seu comissionamento como representantes de Deus diante do povo. Paulo, os reis, os profetas, os sacerdotes, assim como Paulo, eles eram comissários. Por exemplo, um delegado, ele designa um comissário para o substituir quando ele não estiver na delegacia. Então, é uma pessoa comissionada. Este verbo do grego é shrio. A escrita e a pronúncia é essa, shrio, que é ungir, visto que a unção com frequência era um rito de comissionamento. Shrio encontra-se em outros lugares, em 4 outros lugares no Novo Testamento. Uma vez em Hebreus 1:9 e 3 vezes nos escritos de Lucas, lá em Lucas 4:18, Atos 4:24 e Atos 10:38. 2 referências em Lucas, meu irmão, são explicitamente a unção com o Espírito Santo, sendo discutível se a terceira é referência implícita. Eu quero dizer a você, queridos, que quando Paulo fala aqui sobre essa unção que ele recebeu, Paulo foi ungido pelo Espírito Santo com poder e para dar testemunho do Evangelho aos gentios. Eu quero dizer a você que a nossa lição, queridos, ela vai tratar sobre o propósito da unção, que é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Porque o texto lá em 1 Samuel capítulo 16:13 diz assim: então Samuel
tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Eu quero que nós entendamos que nós temos que nos conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar obras de Deus. Queridos, cada um de nós temos um propósito. Você não está na igreja por estar. Você não está como um aquecedor de cadeira, não. Tem algo a ser feito por você. A unção, querido, capacita o obreiro para desempenhar obras de Deus. Então, temos que entender isso. Cada um de nós tem um selo de Deus para agir em prol do seu reino. O ato da unção, querido, busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. Davi, queridos, ele não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Quantos de nós não estamos prestes a assumir posição? Então, nos mantenhamos na posição de servo e entendamos o quanto Deus quer nos abençoar ricamente com a sua unção, derramando o seu óleo, o Espírito sobre nossas vidas. Eu e você temos um propósito. Nós não estamos aqui de graça, não. Há algo de Deus a ser feito. E eu quero contar contigo, juntamente com o nosso professor Bruno, no domingo, para estudarmos essa lição maravilhosa. Esse momento maravilhoso na vida de um grande rei. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma semana proveitosa nos estudos da sua palavra. E que Deus derrame sobre tua vida bênçãos, sem medidas, para atingirmos o melhor nesse comissionamento que Ele nos dá. Em nome de Jesus. Amém.